Olá pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é o professor Gessé falando e bem-vindos a mais uma videoaula de Ciências e Biologia. Dessa vez nós continuaremos a falar sobre os biomas brasileiros. Na última aula nós falamos sobre o bioma Floresta Amazônica e o Cerrado, e nessa videoaula de hoje falaremos sobre a Mata Atlântica, a Caatinga, os Pampas e o Pantanal. Se você não assistiu à videoaula anterior, pausa esse vídeo e assiste, porque é muito importante vocês terem conhecimento dos outros dois biomas para entender esses outros. Beleza? Então, vamos começar a videoaula de hoje. Começando pelo bioma chamado de Caatinga. Na verdade, a palavra Caatinga significa Mata Branca em Tupi-Guarani, que é uma língua indígena. E esse nome vem devido à sua coloração, ser uma coloração mais esbranquiçada, com árvores não tão verdes assim, por exemplo. A Caatinga é um bioma que ocupa cerca de 11% do território nacional e se estende pelos estados principalmente do Nordeste do Brasil, como por exemplo Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais. O clima desse bioma é semiárido. O que isso quer dizer? Que na maioria do tempo é seco, é um clima que não tem chuva, não tem umidade, a maioria do tempo. Existem poucos períodos de chuva, mas esses períodos são curtos, inclusive. Esse bioma, né, com esse clima semiárido, é uma característica bem do sertão brasileiro, retratado nos filmes, nos livros, por exemplo. Quando se fala na vegetação da Caatinga, a gente tem que ter uma ideia que, como tem pouca água, como apresenta pouca chuva, a vegetação não é tão exuberante, não é uma vegetação tão verde, tão rica assim como outros biomas. Na verdade, a vegetação desse bioma da Caatinga se resume principalmente a árvores pequenas e arbustos que crescem rapidamente. Outra característica da vegetação da Caatinga é a presença de várias cactáceas, né, que são os cactos, como por exemplo o xique-xique e o mandacaru. A gente encontra muitas e muitas diversas espécies de cactos na Caatinga. Outras plantas que a gente pode citar nesse bioma são, por exemplo, a bromélia, o umbuzeiro e o angico. Quando se trata da fauna, a gente pode citar alguns animais, como o gavião carcará, o tatu-peba, o veado catingueiro, a cascavel, a jiboia, né, essas duas últimas são cobras, e o teiu, que é um lagarto. Como você já deve ter percebido, um dos grandes problemas da Caatinga é a falta de água, né? Porque chove pouco, inclusive quando chove, essa chuva é mal distribuída pela região. Então, os animais, as plantas e até mesmo as pessoas que vivem ali têm que estar aptos para sobreviver nesse clima mais seco. Os cactos são um bom exemplo disso, que tem as folhas adaptadas em espinhos. E esses espinhos protegem os cactos e também ajudam a não perder tanta água assim, a não ressecarem tanto. Já as pessoas que vivem lá, elas geralmente, para armazenar a água da chuva, constroem estruturas chamadas cisternas, onde a água da chuva fica armazenada e aos poucos as pessoas vão usando essa água. O Pantanal, pessoal, é o próximo bioma brasileiro que a gente vai ver. Na verdade, quando o professor fala em bioma brasileiro, não é necessariamente um bioma que só tem no Brasil. Esse bioma pode estar em outros países vizinhos, como por exemplo o próprio Pantanal. O Pantanal ele está em parte do Brasil, mas também está em países como a Bolívia e o Paraguai. No Brasil, ele está presente principalmente no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Na verdade, o Pantanal não é necessariamente um pântano, né? Na verdade, é uma região que, digamos, que ora é alagada como um pântano, ora é seca. Então, não é totalmente um pântano. Na verdade, o que acontece? Entre os meses de outubro até abril,
Os rios transbordam e inundam a região. Aí sim ele tem um aspecto alagado, né? Na verdade, o que acontece é que daí os animais que estão nessa região, quando começa a alagar, nesses meses, eles fogem para regiões mais elevadas para sobreviverem. Já as plantas que não têm como fugir, muitas delas acabam morrendo nesses períodos de alta quantidade de água, né? E elas acabam servindo como matéria orgânica, como alimento, principalmente para animais como peixes. Depois disso, vem os meses de seca, que é de maio a setembro. Daí o nível da água dos rios abaixa, né? A terra volta a aparecer em mais quantidade e o solo está extremamente fértil para os animais, para as plantas, daí é muito bem utilizado o solo. Então percebam, é um período alagado, né? Como eu falei, é entre outubro e abril. Depois vem o período que baixa os rios e fica seco, que é o período de maio a setembro, ok? Apesar de ser um bioma bem conservado, ele também sofre com as questões de desmatamento, principalmente por ser vizinhos de outros biomas que são meio que cobiçados pelas pessoas, como por exemplo, ele é vizinho do Cerrado, ok? Como flora do Pantanal, a gente pode citar algumas plantas como o carandá, o buriti e o manduvi. Agora, quando se fala em fauna, né, também se tem uma grande biodiversidade no Pantanal, como aves, como o tuiuiu, a garça, o biguá, biguatinga, corujas, araras. Nós também temos várias espécies de peixes, né, por ser uma região que boa parte do tempo é alagada, como por exemplo dourado, piranha, pirarucu. Nós encontramos também vários répteis, como jacaré, sucuri, jararaca. Também nós encontramos mamíferos aquáticos, como a lontra, outros mamíferos terrestres, como a anta, o cervo do Pantanal, a capivara, a onça-pintada, entre outros. Agora, pessoal, quando se trata do bioma Mata Atlântica, ele é um bioma que percorre a região litorânea do nosso país, o litoral, passando por cerca de 17 estados brasileiros, inclusive o nosso aqui, Santa Catarina. Na verdade, é um bioma que pega bastante a nossa região do nosso estado. Na verdade, esse bioma é um dos que está sendo mais devastados. Acredita-se que já foi devastado cerca de 88% do seu território original. Isso, é claro, para a construção cidades e tudo mais, para o povoamento, geralmente. É um bioma que ele é bem parecido com a floresta amazônica em relação à vegetação e clima, né? São climas mais úmidos, são climas com estações bem quentes, bem definidas. Nós encontramos ali, em relação à vegetação, árvores de grande porte, né? Uma vegetação bem rica, bem até fechada em boa parte. Também encontramos nesse bioma bastante montanhas, são terrenos montanhosos. Outra característica do clima desse bioma é que, como vem muito vento ali da região do Oceano Atlântico para esse bioma, ele se torna também um bioma muito úmido. Quando a gente fala de animais que vivem na Mata Atlântica, a gente tem uma biodiversidade também bastante grande. A gente pode citar, por exemplo, alguns mamíferos como bugios, mico-leões, saguis, onças pintadas, jaguatiricas, preguiças. A gente pode citar também algumas aves como araras, papagaios, tucanos, periquitos. Alguns insetos, como cigarras, borboletas, alguns anfíbios, como sapos, rãs, pererecas. Também é o bioma que tem uma grande variedade de flora, né, de plantas, desde plantas mais simples, como musgos, né, plantas mais rasteiras e pequenas, até árvores de grande porte, como o pau-brasil, o jacarandá, o cedro, o jatobá, o jequitibá e por aí vai.
Outra árvore que a gente também encontra nesse bioma, que é bastante conhecida, é a questão do pau-brasil, que na verdade foi muito retirada na nossa época de descobrimento, né? Na verdade de colonização do Brasil, e hoje em dia ela está quase extinta, o pau-brasil. Outras plantas que a gente pode citar da Mata Atlântica também são bastante presentes, é a questão das samambaias, os xaxins. Dentro do bioma Mata Atlântica, a gente encontra a Mata das Araucárias. Na verdade, essa Mata das Araucárias era antigamente um bioma separado, porém ele foi incorporado à Mata Atlântica e hoje em dia é só uma parte dela. Essa Mata das Araucárias, ela está presente na nossa região sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E é uma mata que ela vem sendo bastante devastada, bastante desmatada. Acredita-se que agora, atualmente, nós temos cerca de 1% do território original que ela tinha. Esse desmatamento vem principalmente para a retirada de madeira das árvores de grande porte e para ocupação humana, para construção de cidades e tudo mais. Essa parte do bioma Mata Atlântica, nessa Mata das Araucárias, é uma região onde tem chuvas bem distribuídas e as estações do ano, na verdade, são divididas basicamente não em 4, mas em 2. Um inverno que é bastante rigoroso, bastante frio, e o verão que tem temperaturas moderadas. O nome dessa mata das araucárias vem devido à planta que predomina ali, que são as araucárias, também chamadas de pinheiro do Paraná. São árvores de grande porte e são aquelas que produzem o pinhão. E por último, pessoal, os pampas. Os pampas também são chamados de campos sulinos ou campinas. São biomas que ficam na região extremo sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul, mas também pode se estender a outros países vizinhos do Brasil. E é um bioma por ser conhecido por temperaturas bastante frias, né, com um inverno bem rigoroso. A vegetação se dá principalmente por árvores de pequeno porte, arbustos e gramíneas, que são gramas, basicamente. Na verdade, esse é um bioma muito bom para a pecuária, para a criação de gado, porque são campos, literalmente, onde o gado pode viver tranquilamente sem uma vegetação fechada, porém com plantas pequenas para eles poderem se alimentarem. Outra característica são as regiões chamadas de campos brejosos, que ocorrem no Rio Grande do Sul e também em parte de Santa Catarina. São regiões mais alagadas, né, com terreno alagadiço e sempre úmidos, cobertos por gramas, plantas aquáticas. Agora, quando falamos na fauna desse bioma, né, dos pampas, a gente pode citar diversos animais também. É uma fauna bastante rica, bastante biodiversa, como, por exemplo, mamíferos como capivaras, ratões do banhado, veados campeiros, aves como sabiás do campo, cisnes, anfíbios como sapinhos da barriga vermelha e várias espécies de animais vertebrados e outros invertebrados. E apesar desse ser um dos biomas mais ricos em relação à biodiversidade, tanto de plantas como de animais, é o bioma que é menos preservado no país, justamente por ser utilizado como criação agropecuária. E é isso aí, pessoal. Essa é a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Espero que tenha servido para vocês aprenderem bastante coisa sobre esses biomas. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal para receber as notificações dos novos vídeos. E deixe os comentários dizendo o que vocês acharam, se gostaram, se não gostaram. Se tem alguma dúvida também pode escrever nos comentários. E é isso aí, galera. Valeu então, forte abraço, se cuidem.